A raiva não educa. A educação precisa ser positiva. É com essas bandeiras que ela tem conquistado milhões de seguidores, papais, mamães, que querem dar uma educação melhor, mais alegre, mais de fato positiva para as suas crianças. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes da gente começar mais uma super conversa aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva no canal, sim, acione o sininho da rede social, só assim você pode ajudar aqui ao Ponto de Fala a crescer ainda mais, chegar a ainda mais pessoas, transformando, inspirando, todas as terças e quintas às 18 horas. Hoje o nosso papo aqui é muito especial, então não vou perder muito tempo. Eu vou conversar com ela que tem aí engajado milhões de pais e mães aí pela internet com a sua proposta de educação não raivosa, educação ali respeitosa. Eu falando isso, acho que você já deve imaginar com quem a gente vai conversar hoje. Maia Aigman, seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Fala. É um prazer tê-la aqui, viu? Ô, Fernando, eu que te agradeço pelo convite, que gostoso estar aqui para falar com vocês. E vamos lá, então. Fico sempre contente com oportunidades que me são abertas para eu poder atingir mais famílias. Então, eu quero te agradecer por esse espaço que você abriu para mim. Poxa, nós que somos super gratos e temos muito o que falar, então não vou perder muito tempo mesmo, Maia. E eu quero começar por esse lance que você trouxe essa proposta, né? Eu acho que é uma proposta que ainda estava muito, de repente, escondida aqui, principalmente aqui no nosso universo brasileiro, né, de internet e de discussões de paz, que é a educação respeitosa. O que que acontece? A gente foi acostumado com uma educação baseada na raiva, é isso mesmo? Tá no mudo, Maia. Pronto, assim. Aí. Você já matou a charada de cara, Fernando. É isso, assim, a gente reproduz o que a gente recebe. E às vezes pode parecer muito simplória essa explicação, mas ela é realmente isso. A psicóloga suíça Alice Miller fala que o que acontece na infância não fica na infância, né? Então é isso, a gente vivencia essas experiências e isso tudo, inclusive, acontece porque o nosso cérebro realmente é programado para a nossa sobrevivência. Esse é, digamos assim, a maior finalidade, não só da nossa, mas a gente vai ver isso em outras espécies também, né, da sobrevivência. E aí o que acontece? Quando eu nasço, eu venho ao mundo com um cérebro altamente receptivo às informações externas, né, é uma esponja mesmo. Quando a gente fala assim que as crianças são esponjas, é praticamente isso. É real. Estamos muito aptos para receber essa informação. Quanto mais informação eu tenho sobre o meio no qual estou inserido, maiores as chances de sobrevivência. Então, o meu cérebro registra essas experiências, e aí, como eu, entre aspas, sobrevivi, aí o meu cérebro entende que, bom, então esse deve ser o caminho de maiores chances de sobrevivência para o meu caso, vou continuar fazendo isso também com a minha prole. Mas, na verdade, uh, vai bem contra a nossa natureza educar assim. A gente não prospera na dor, a gente prospera no amor, na verdade. Mais amor, mais amorosidade, mais acolhimento, mais respeito na infância, maiores as chances de eu ter mais saúde em todas as áreas da minha vida. A ciência é muito clara quanto a isso. Então, Uhum. agora, né, Fernando, você e eu e as pessoas, enfim, que estão envolvidas com a educação positiva, estão tentando nadar contra a corrente, criar novas conexões neurológicas no nosso cérebro, porque o registro que temos é um, mas o que queremos praticar é outra coisa. E isso demanda muito esforço da nossa Uhum. parte. Agora fica a pergunta, né, Maia? Alguém ensinou essa maneira de, entre aspas, errada de educar, essa maneira com raiva? De onde veio aí? Ou isso é próprio do ser humano? Como que a gente foi educado, né? Ou os nossos antepassados foram educados a exercer a educação para a criança dessa maneira? Vamos lá. Se nós olharmos para a nossa espécie, em termos da evolução da nossa espécie, né, lá do comecinho até onde nós chegamos agora, até pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, a gente vivia em bandos, né? Então a Uhum. criança não era cuidada somente por uma pessoa, era cuidada por várias pessoas. Existia uma comunidade ali em prol da sobrevivência da prole. E hoje você
com certeza já percebeu que os valores mudaram bastante, né? Na verdade, Uhum. agora a sociedade não é mais centrada na infância e na família, ela é centrada no performar, trabalhar, trabalhar, Total. trabalhar. Então, tudo gira em torno disso. Uhum. Existem alguns registros quanto a essa educação mais violenta mesmo, que remontam ao século XVIII, ao século XIX. Eu tenho um livro, inclusive, ele está aqui, mas eu agora não estou achando. Se chama Pedagogia Nebulosa. Tá. Ele é um livro de coletâneas de registros pedagógicos. Eu coloco aspas aqui porque não tem nada de Já pedagógico. até imagino. De como era feita a educação, enfim, nessa época. Não tem muito registro, assim, quanto a isso de antes, a não ser, por exemplo, quadros onde nós vemos as crianças vestindo roupa de adulto, onde basicamente a criança era retratada como um mini adulto, não era vista Tá. como um membro de uma categoria específica em si, ficava tudo misturado, certo? Entendi. Tá. Então, em algum momento, a gente não vai conseguir definir exatamente qual foi essa época, os valores de antigamente, que eram estar em bando, cuidar um do outro, mudaram, e Uhum. agora, né, no século XVIII, século XIX, nós temos esses registros de como a educação se tornou, uma educação na qual existe uma hierarquia de poder, no qual os pais têm domínio absoluto sobre a criança, que eles são inquestionáveis. Isso está muito conectado também com os fundamentos religiosos daquela época. Então, para Uhum. você ter ideia, uma criança que fazia birra era considerada uma criança endemoniada, né? Hoje em Meu dia, Deus. embora a gente saiba que uma criança que está fazendo uma birra não está possuída, Não, a já tô gente ainda imaginando, Maia, só pra usar um exemplo, tô imaginando aquela criança que se joga no shopping, no chão, chama o padre que ela tá indo. não, mas isso acontecia, só que assim, veja Que bem, Fernando, coisa. hoje nós sabemos que isso não é mais o caso, mas a gente ainda olha como se fosse um mau É. comportamento. Uhum. Mal, origem má, que não tem Uhum. nada de mal, tem tudo a ver com falta de maturidade, com desenvolvimento neurológico, e a ciência tem, assim, deixado cada vez mais claro que a birra é um comportamento natural e esperado Uhum. na infância. Então, assim, esses registros mais antigos nos mostram com muita clareza, né, que essa violência vem muito desse impor da educação dos pais para com seus filhos, porque a meta era conseguir um lugar no céu. Então, qualquer coisa era permitida para que essa criança fosse sóbria, quietinha, comportadinha, limpinha e por aí em diante, né? E hoje em dia a gente está tentando desconstruir isso. Se a gente for pensar bem, não é tanto tempo atrás, né? É bem recente, na verdade, essa vertente predominante. E Sim. até hoje a gente vê os resquícios disso acontecendo na nossa sociedade. Uhum. E de certa forma, acho que a gente tem modelos assim que muda muito rápido, né? Ou mudou muito rápido nos últimos anos, né? Eu, por exemplo, sou daquela geração que ainda foi criada por uma mãe que era dona de casa, ficava em casa mais perto, era aquela mais acolhedora, enquanto o pai saía para trabalhar, né? Eu lembro que tinha até aquele lance, ó, se você não fizer isso, eu vou contar pro seu pai. Então, tipo, como se chegasse o vilão no fim do dia ali para Né? acertar as Aham. contas, né? E hoje a gente já tem um ambiente mais diferente, que eu acho que o desgaste, de repente, pode vir aí, por aí, você me corrija se eu estiver errado, mas os dois pais acelerados, fora de casa, tal, e quando chega para resolver alguma coisa com a criança, quer resolver de qualquer jeito porque não está com cabeça para aquilo. Uhum. É mais ou menos esse cenário que você tem enxergado, pelo que você tem observado até pela sua audiência, Maia? Com certeza existe uma questão da frenesi atual que nos dificulta assim um pouco, sim, essa presença, né? Essa Uhum. disponibilidade para as crianças. Mas eu não tenho certeza, Fernando, que antigamente Tá. era muito diferente, Uhum. embora não houvesse essa frenesi social. Existe essa violência, ela é transgeracional, sabe? Uhum. E eu Uhum. vou te falar que são muito, muito poucas as pessoas que de fato cresceram num lar respeitoso. No seu caso, me parece que a sua mãe foi um pouco amortecedora, digamos Isso. assim, dessa presença do pai, né? Inclusive, Uhum. olha que assustador que não é para criança, né? Não precisa nem de bicho-papão, porque o próprio É. pai já é colocado como essa figura de perigo dentro da própria casa, não é nem fora Uhum. de casa. Uhum. Dentro de casa reside o perigo. Agora pensa aqui comigo, Fernando. Uhum. Uhum. Como é que fica o sistema neurológico
fisiológico de uma criança quando ela sabe que está chegando a hora do bicho-papão chegar em Voltar. casa, né? O cortisol se eleva. Aí as pessoas falam assim, mas quando o marido chega, o meu filho fica mais obediente. Fala assim, ele está estressado, o seu filho está ali se segurando, ele já está com cortisol elevado, gastando muita energia física para se conter, de ir, inclusive, contra as próprias necessidades, porque a gente não vai despertar o gigante, né? A gente não vai acordar essa pessoa que pode eventualmente me fazer mal. Então, eu acho que as violências foram talvez mudando um pouco, mas eu não acho que fosse menos na nossa época, sabe? Eu acho que talvez é uma outra manifestação. Que bom que você tem consciência disso, de desconstruir isso, para que você não perpetue essa imagem do pai inquestionável, né? Inquestionável, violento, autoritário e assim, essa pessoa que se torna esse monstro dos contos de fada, só que em carne e osso dentro da própria casa. E agora vamos tentar, já que a gente desconstruiu um pouco isso, eu queria agora tentar a gente construir um pouquinho, Maia, esse lance da educação respeitosa, né? Vamos. Eu queria que você explicasse qual que foi a origem disso, né? Por que de repente a gente demorou? Eu sei que não é uma coisa de agora, né? Eu tenho acompanhado você falar que já tem estudos aí mais antigos sobre isso. Por que isso demorou a começar a emplacar, né? Eu acho que ainda está começando, está engateando, você me corrija nisso também. E do que dá conta isso? O que muda, né, nesse relacionamento pais e filhos? Vamos lá. Então, nós temos os primeiros estudos mais sólidos, assim, nos anos 50 do século passado. Então, nós temos aqui com o Dr. John Bowlby, que foi o criador da teoria do apego, que nada mais é do que enfim, a teoria, a convicção, basicamente, de que uma relação segura na infância, principalmente nos primeiros anos, promove saúde emocional para essa criança ao longo de toda a sua vida. Então, a gente está falando de 1952. Já temos aí 70 aninhos de estrada, bastante tempo. O ano de nascimento do meu pai, hein? Poxa, né? Tipo assim. Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte: primeiro que já tem um certo tempo que esses conteúdos, que esses estudos estão acontecendo, mas assim, é claro que para chegar no público leva muito mais tempo. Vamos supor agora que a gente está falando de John Bowlby, né? Ele era inglês, fez essas pesquisas nos anos 50, mas até esse conteúdo, por exemplo, ser traduzido para o português, até esse conteúdo ser disponibilizado para a massa. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, Fernanda, é o seguinte: pode até ser que os especialistas de educação ou os pedagogas ou os pediatras tenham lido sobre teoria do apego nos anos 80, nos anos 90, mas por causa da própria violência que essa pessoa viveu, ela não conseguia enxergar o valor disso. Percebe? Então, isso também é um grande ponto que impede essa informação de chegar, entre aspas, na grande massa, porque as pessoas que detêm esse conhecimento, enfim, por causa dos próprios traumas, das próprias dores, não conseguem acessar esse conteúdo. Porque imagina que um médico, uma médica, uma pessoa, né, que vai passar essa informação para as pessoas e ela tem uma infância traumatizada, só que ela não enxerga e vive falando, mas eu apanhei e sobrevivi. Ela levanta isso como uma bandeira, essa convicção. De repente, ela vê a informação de que, na verdade, você foi abusada e abusada emocionalmente, fisicamente, e você poderia ter tido uma vida muito mais saudável se você tivesse recebido o que você precisava na infância. É muito doloroso reconhecer isso, gente. Não é todo mundo que vai ter assim a disposição de enxergar isso. Então, existe também esse fator das lideranças do conhecimento não conseguirem se abrir para essa verdade. E hoje em dia, ainda bem que nós temos a internet. Eu sei que tem muito lixo na internet, mas também tem coisa muito boa. Sim, temos a Maia na internet, pô. Não só eu, tem muitas pessoas incríveis assim, né? Mas, enfim, fica muito mais fácil se a gente for levar em consideração, né, Fernando? Que antigamente, enfim, não tinha nem acesso aos livros, e hoje está literalmente assim, na palma da nossa mão, está aqui. Eu preciso ter internet, um telefone, e eu tenho acesso a todo esse conhecimento, inclusive, muitas vezes de forma gratuita, né? Tem muitas pessoas, eu também, que sempre estou colocando conteúdo gratuitamente na internet. Às vezes até parece que é fácil demais, assim, né? Se a gente for pensar. Mas, enfim, eu acho que muita coisa mudou em termos históricos, em termos sociais, e agora a gente está quebrando um ciclo
E às vezes eu fico até pensando, acho que a gente tem mais obrigação, porque a gente tem tanta informação à disposição, a gente tem tanto conhecimento que está aqui para a gente consumir, que a gente não dá para olhar para isso e procurar desculpas, assim, sabe? Às vezes a gente faz muito isso. Porque eu não tenho tempo, porque não sei o quê. E eu entendo que você não tenha tempo, porque realmente existe toda uma estrutura social pensada para você não ter tempo. E a gente vai ter que resistir, a gente vai ter que nadar contra a corrente e começar a questionar esse status quo. Nossa, você tá falando de nós não temos tempo, eu tô imaginando várias coisas, vários episódios aqui que acontecem em casa, mas pois é. Mas como que é isso, né, Maia? É de certa forma, então, um relacionamento com os filhos que a gente vai precisar conversar mais, ter mais acolhimento, né? E eu tô até imaginando alguns comportamentos que algumas pessoas que não concordam com isso, ou de outras gerações, falam, você tá passando muita mão na cabeça, tá conversando muito. Explica aí, é mais ou menos por aí? Sim, dentre outros é isso também. Eu vou te falar uma coisa, eu vou dar um passo atrás aqui. Eu acho que, na verdade, antes de começar com as crianças, começa com a gente. Tá. Sou eu, Maia, você, Fernando, que ao ler todas as informações sobre educação positiva, a gente começa a se deparar com a primeira coisa, que é o seguinte: tem que validar o sentimento das crianças. Eu valido os meus sentimentos? Eu me permito chorar? Eu me permito sentir raiva? E quando eu sinto raiva, como que eu expresso essa raiva? Eu desconto nos outros? Eu engulo essa raiva? Eu passo por cima como se não tivesse acontecendo nada e chega um ponto que eu explodo? Como é que eu lido com as minhas frustrações? Como é que eu lido com o meu medo? O que eu faço com o que eu sinto? Porque enquanto eu não conseguir legitimar o que eu sinto, primeiro, eu não vou conseguir acolher choro das crianças e eu realmente vou achar que estou passando a mão na cabeça dela. Como as pessoas que falam, que têm esse discurso, Fernanda, são pessoas que são profundamente machucadas. Porque, pensa aqui comigo, de onde que a gente tira a ideia que amar demais seria um problema? Sabe? De onde que a gente... porque se amar demais, porque se fica dando muito carinho, vai ficar mal acostumado. Olha quão machucados e quão feridos somos para achar que amar demais pode nos fazer mal. Nós somos uma espécie, eu quero repetir isso aqui, nós prosperamos com o amor, não com a dor. Esse discurso que tem por aí, não, porque a dor é que forma o caráter. Não! Nossa, ouço muito isso. Não. Sabe? Claro que a gente aprende com essas situações, mas você aprenderia muito mais e prosperaria muito mais se você não tivesse passado por esses episódios de dor. Sabe, eu tenho muita resistência, até indignação com esses discursos de inaltação da dor. Porque fulano é guerreiro, passou por tanta coisa. Gente, imagina o potencial desse fulano se tivesse crescido num lar acolhedor, se não tivesse apanhado na infância, se tivesse sido respeitado. Olha o potencial, porque o que acontece? Quando uma criança cresce, ou não só crianças, mas quando nós humanos, nossa espécie está passando por uma situação onde os níveis de cortisol são elevados e inadministráveis, né? Então, eu tenho tanto cortisol que isso vai começando a inflamar o meu corpo, isso vai começar a atingir meu sistema imunológico. Aí eu começo a adoecer, aí eu começo a dor de cabeça, começo a ter dores no meu corpo que não consigo encontrar explicação. Ou então, dores, enfim, questões emocionais, né? Emocionais e psicológicas, doenças mentais e tudo isso. E infelizmente, a medicina ainda sustenta o discurso do não, mas é porque seu pai teve, sua avó teve, você vai ter também. E agora eu quero citar uma pessoa muito importante que está desconstruindo essa ideia, se chama Dr. Gabor Maté, e com ele eu aprendi o termo epigenética. O que significa epigenética? É a maneira como a nossa genética é alterada através do ambiente no qual estamos inseridos. Então é o seguinte, nós podemos ter certos genes no nosso corpo que nós herdamos. Isso significa que tem uma predisposição para desenvolver, enfim, doença XYZ. Tá. Predisposição, mas não é pré-determinado que você tem essas doenças, entende? Então, um pai, uma mãe pode ter 5 filhos. Vamos supor que essa mãe teve câncer de mama, ok?
E aí, a ideia tradicional é, não, então todas as filhas têm a possibilidade de ter um câncer de mama. Mas algumas têm, outras não têm. Por que que algumas têm, outras não têm, por exemplo? E aí o Gabor Maté entra com essa... E assim, não é um discurso somente, tem muito, muito estudo a Muito estudo respeito. por trás, claro. Sim, vou até indicar o livro que se chama When the Body Says No, quando o corpo diz não, que está sendo traduzido para o português. E aí ele fala, todas as 5 filhas podem ter uma predestinação de ter esse câncer de mama, mas não é pré-determinado, não é certeza que elas terão. O que pode desencadear esse acontecimento? O ambiente no qual elas estão inseridas. E a verdade é que quem promove esse ambiente nos primeiros anos de vida das crianças somos nós. Então, a maneira como eu lido com as minhas crianças está formando a saúde delas, literalmente. Isso é muito, muito, muito importante da gente saber e da gente lembrar. Então, voltando ao que você falou sobre acolhimento, é isso. Quando eu não consigo me acolher e quando eu fico somatizando tudo aquilo e continuo só... enfim, olhando para fatores externos, eu tô assim porque fulana, por causa daquilo, por causa do trabalho, por causa da genética. Todos são fatores que podem influenciar, mas o que a gente precisa começar a fazer é olhar aqui para dentro, sabe? É começar a ver, peraí, como é que eu lido com o que eu sinto? Como é que eu lido com as minhas emoções? E aí, uma vez que eu consigo ser autêntica com o que eu sinto, eu não vou sentir resistência às manifestações emocionais das minhas crianças. Meu filho vai manifestar raiva, vai manifestar tristeza, vai manifestar ciúme, vai manifestar frustração, e eu vou poder ser esse amortecedor emocional para ele ou para ela. Porque eu não julgo mais o que ele ou ela sentem. Eu simplesmente posso estar ali para eles. Muito legal. E agora o desafio, acho que o grande desafio a gente chega agora, né, com você dando essa amostra muito importante para a gente de assuntos muito relevantes e sérios. Como que então, quem está interessado nisso, começa aos poucos a ganhar a confiança e o respeito da criança, o respeito não no sentido do medo, né, porque a gente aprendeu inconscientemente até, a educar da maneira por ameaça, né? Se você não comer, não tem sobremesa. Se você não arrumar os brinquedos, vou jogar o brinquedo fora. Se você não dormir cedo, você não vai passear no fim de semana. Então, como que a gente começa a mudar isso, por exemplo, né, no nosso cotidiano, para a gente começar a ter esse respeito, não pelo medo? Tá, eu vou dar uma dica de leitura aqui, gente, aquelas. Oba, Mas oba, assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês que estão ouvindo. Eu escrevi o meu livro, A Raiva Não Educa, Calma Educa, exatamente para responder a pergunta que o Fernando acabou de trazer aqui. Beleza, Maia, por onde eu começo? Eu quis escrever um livro fino, de fácil leitura, acessível e ao mesmo tempo impactante. Justamente como essa porta de entrada, tipo, a pessoa tá ali educando tradicionalmente e enfim, eu queria que esse livro fosse uma porta de entrada para as pessoas conhecerem e começarem a questionar, peraí, ok, eu pensava que era assim, agora não é, então peraí, o que a gente faz agora? Então, a primeira coisa que precisa acontecer é a nossa conscientização, sabe, Fernando? Uma vez que eu entendo que a criança não tem menor valor do que eu, a criança tem igual valor a mim, que ela não está querendo o meu poder. Às vezes nós adultos temos essa frágil ideia, a criança está querendo mandar em mim, a criança quer subir em cima de mim, quer... Deixa eu falar um negócio para vocês, queridos adultos, e eu falo isso me incluindo, porque eu precisei desconstruir isso também. A criança não quer saber do nosso poder. Ela não quer saber do nosso espaço. Ela quer ter direito ao espaço dela. Ela quer ter direito à voz dela na relação. Ela não quer tirar nada de você. Ela só quer ter direito ao que é dela. Então, entender que a criança tem igual valor. Que eu não tenho direito de manipular essa criança com chantagens emocionais, né? Então, você acabou de dar o exemplo da comida, né? Nossa. E esse eu sofro assim, com a pequena Júlia aqui, viu, Maia? Meu Deus do céu. Então, aí eu vou te contar um negócio, Fernanda. Aqui em casa eu tenho uma criança que come quase igual a adultos e uma criança que come igual passarinho. E eu precisei respeitar o seguinte, que quem vai saber quanto cabe na barriguinha é só a criança, porque não tem como eu saber por ela a quantidade que ela pode comer ou não.
É só essa criança que vai saber. E quando eu fico insistindo e desrespeitando esse processo dessa minha criança, ela vai começar a desrespeitar a si própria, porque ela vai sempre comer além da conta. Sabe igual? Muitas vezes a gente vai no restaurante, come, 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 e depois a gente até abre o botão da calça assim, Sim, nossa, eu exagerei. Isso daí é porque a gente não soube respeitar o nosso corpo. A gente desaprendeu a nossa sensação de saciedade. Se eu consigo respeitar a minha criança e realmente me entregar, porque a gente fica achando assim, é muito pouco, muito pouco. Mas com base no quê? Qual que é o meu fundo? Sabe, se essa criança está saudável, se essa criança está com, enfim, faz exame de sangue, tá tudo certinho, essa preocupação é uma projeção minha sobre a criança, e eu acabo violentando ela para que ela cumpra uma expectativa minha, e eu não tenho direito de fazer isso. Eu preciso respeitar essa necessidade dessa criança. E entender também o seguinte, e esse ponto aqui é fundamental, entender que todo comportamento desafiador, todo comportamento que a gente chama de difícil, né, que é difícil para a gente lidar, nada mais é do que uma comunicação. A criança, ela deseja pertencer, ela deseja fazer parte dessa tribo na qual ela está inserida, ela deseja colaborar, isso é inato da nossa espécie, nós vivemos em bando, certo? Nós não somos individuais, nós somos mamíferos, vivemos em bando, então é nato, é natural, é biológico querer pertencer. Quando a criança tem esses comportamentos que a gente acha que está repelindo a gente, que está nos afastando, está dificultando as coisas, pode ter certeza que é um comportamento para chamar a atenção. E aí a gente às vezes fica assim, eu tenho que ignorar para essa criança saber que quando ela faz assim, ela não ganha o que ela quer. E enquanto eu faço isso, eu estou ignorando, na verdade, a necessidade da criança. A criança está falando, está chamando a atenção porque ela realmente precisa que a gente olhe para ela. Ela está pedindo mais conexão, ela está pedindo menos dureza na relação, ela está pedindo mais voz para ela está pedindo mais espaço, ela está comunicando que a relação não está legal. E sabe, Fernando, a gente se indigna com as crianças que comunicam isso, mas numa relação entre adultos é exatamente o que a gente espera, que o nosso parceiro comunique se ele está insatisfeito, que o nosso parceiro ou nossa parceira chegue para a gente e fale assim, amor, eu tô chateada porque você falou isso, aquilo, ao invés de guardar e explodir do nada, certo? Mas com as crianças não, que elas aceitem tudo caladinhas, que elas não deem trabalho, que elas sejam boazinhas, obedientes, mas lá no futuro eu quero que essa mesma criança saiba se posicionar, persiga seus sonhos, seja determinada. E essa conta não vai fechar. Pois é. Se eu castro essa criança a infância toda, ela não vai se tornar um adulto que se posiciona. E eu gosto muito de uma expressão que você usa, Maia, que a gente acaba encarando muitas vezes como um adestramento das crianças, né? E não como uma educação, como uma relação, né? Se fosse assim, até o cara que adestrasse, eu chamava, ele treinava aqui a criança por alguns meses e estava resolvido, né? Mas isso, pior que acontece, Fernando, você não faz isso, mas o que mais acontece é isso, sabe? Essa ideia do ignora o comportamento para a criança parar de fazer, ou então faz festinha, bate palminha quando a criança faz uma coisa certa. Gente, isso nada mais é do que dar petisco. Muito bem, filhinho, parabéns, toma aqui o petisco aqui, ó. Toma aqui uma atençãozinha, toma aqui um pouquinho do meu amor, porque você se comportou do jeito que eu queria que você se comportasse. Não, agora não. Não vou te dar meu petiscozinho, não. Tá comportando do jeito que eu não gosto. Não vou te dar meu amorzinho, não vou te dar meu petiscozinho. Você vai ficar aqui. E o que a criança tá aprendendo é: eu preciso me esforçar para receber o amor dos meus pais. Eu preciso trabalhar duro para conseguir o amor dos meus pais. Porque a criança, ela não sabe que a gente sente amor por ela. Assim, sabe, Fernando, esse amor que tá aqui, dentro do nosso peito, que a gente morreria 1000 vezes pelos nossos filhos, ele tá guardado aqui. Ele não é palpável, não é visível para a criança. Ela se sente amada pelo jeito que a gente a trata, não por como a gente se sente por ela. Não adianta sentir amor se eu distrato essa criança. Então, toda vez que eu distrato a criança, que eu ignoro as necessidades dela, essa criança está aprendendo que não é digna de receber amor, não é digna de ser amada e que ela precisa sempre trabalhar para conseguir esse amor. E essa é uma das maiores
violências que a gente pode cometer com as nossas Uhum. crianças, delas acharem que não são dignas, que elas não são suficientes, que elas não bastam, que elas precisam se esforçar para Uhum. conseguir esse amor. Eu quero aproveitar e deixar essa pergunta aqui para quem estiver ouvindo. Você, ouvinte, tem a sensação que você era amado gratuitamente? Você tem a sensação que você era amada com facilidade? Ou você precisava provar o teu valor? Ou você precisava tirar notas boas, estar sempre arrumado, arrumada, quietinho, ou Uhum. educadinho, bonzinho, bonzinha? Ou você sabia que independentemente do que você fizesse, você tinha acesso ao amor incondicional dos teus pais? Uhum. Muito bom, Maia. Agora, emendando nisso já, que eu acho que é um desafio dos jovens pais, e eu passo muito por isso, e acho que é nos pontos fracos aqui da casa, e eu queria ver a sua opinião. Como que você vê a relação das crianças, desde o início, né, as menores, com a tecnologia, com as chamadas telas, né, que muitas vezes são usadas Uhum. como muleta, né, aquela coisa que você leva no restaurante para a criança ficar quieta, Sim. ou leva para um lugar que não pode fazer barulho. Como que você tem visto isso na educação e no desenvolvimento das crianças? Tá um clima alarmante mesmo, como muitos têm comentado? Tá. Esse tema tem várias camadas. Primeira coisa que eu quero falar é que eu não sou anti-telas. Meus filhos às vezes têm televisão, a gente Uhum, joga videogame fim de semana. O que acontece é que, com tudo que eu estudei, que eu venho pesquisando, fato é que mais alarmante do que a quantidade de tela é a falta de conexão com os nossos filhos. Se uma criança não tem conexão em casa com os próprios pais, não tem tempo de qualidade, não tem brincadeira, porque o brincar é o trabalho principal da criança, né? E quando acontece com os pais, isso deixa a criança alimentada emocionalmente, a criança vai ficar pedindo tela o tempo todo mesmo. uhum. Entende? Porque lembra que eu te falei que nós somos uma espécie que demanda conexão? Nós Sim. precisamos estar pertencendo? Uhum, Se eu estou em uma casa na qual eu não me sinto pertencente a ninguém, isso me dói demais. O que, que eu vou fazer? Eu vou dopar. Assistindo televisão, 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 televisão. uhum, Isso me tira da realidade, né? E o que acontece é que telas são realmente viciantes. É uhum, óbvio que as telas são assim, sugam a nossa atenção. Acontece uhum. com os adultos também, né? Se a gente se deixar levar, a gente pega o telefone e fica lá no scroll, né? Desce a tela no infinito, e o Instagram Total. tem o Instagram, o TikTok, enfim, tem um algoritmo para você continuar sendo alimentado para sempre. Sem parar, é. Antigamente parava, chegava uma hora, tipo, você já viu todas as novidades. Não, agora é infinito esse negócio. Uhum, uhum, Então é óbvio que a tela tem um fator viciante, né? Inclusive, existem recomendações da pediatria, da Sociedade Americana de Pediatria, de que só se deveria expor a criança à tela a partir dos 2 anos de idade. Enfim, existem vários números, estatísticas que a gente pode olhar, muito fácil acesso no Google, inclusive, uhum, para a uhum, gente ver quais são as recomendações médicas. Mas eu sinto que se a gente olha para esses números, as estatísticas, a gente está olhando para uma coisa ainda superficial, porque o buraco é mais embaixo. uhum, A criança que fica o tempo todo pedindo tela é uma criança que está pedindo conexão com qualquer coisa, qualquer pessoa. Então, ela vai acabar indo para a tela, porque não existe outra maneira dela se conectar, entende? Então, sim, as telas podem trazer malefícios, inquestionável, mas a questão que se põe é como é que está a base da uhum. vida dessa criança. Antes da gente conversar sobre telas, a gente precisa falar sobre a qualidade da relação. E assim, pessoal, não tem como fugir. Às vezes as pessoas falam assim, Mai, eu te amo e te odeio ao mesmo tempo, porque não tem para onde a gente fugir. Realmente, a gente sempre vai chegar no mesmo lugar, que é a qualidade da relação. A sociedade ela vai reforçar algumas coisas que acontecem na relação, por exemplo, né? A gente fala, porque a sociedade ela também oprime muito, e com certeza oprime muito, mas a primeira opressão para a maioria das crianças acontece primeiro dentro da própria casa. E daí Uhum, ela é reforçada pelo que acontece fora de casa. uhum, A mesma coisa para todas as outras questões, como a tela enfim, eu acho que é isso que é importante. A gente precisa começar a ver que o buraco é mais embaixo. A tela não tem intenção.
Uhum. entende? A tela não tem Entendi. intenção, mas ela vai sugar a atenção das pessoas, mas por que que isso está acontecendo, entende? Eu acho que Uhum. essa pergunta que a gente precisa começar a, a se fazer. É o que você disse, né, conexão e coisas simples, né, você tem que brincar com o seu filho, né, Maia, faz parte dessa Sim, conexão. Porque eu já ouvi gente dizer: sim, "Não, criança tem que brincar com criança, né, deixa eu ficar aqui no meu canto". E não, né, sim. poxa, imagina, eu percebo pelos meus filhos, né, o quão felizes eles ficam quando a gente faz uma brincadeira diferente, coloca aqui no Sim, ombro, faz que total. você é o monstro, né, poxa, mó legal. E eu vou te explicar uma coisa, não é que as crianças não possam brincar com outras crianças, não é que elas não devam, sabe, a questão não é essa. É porque a gente percebe, Fernanda, a gente está sempre tentando olhar para as coisas fora da relação, É. sabe? As discussões que tem na sociedade, tela, brincar com criança, é tudo questão que olha para fora do que é, na verdade, o núcleo de tudo, Hum. que é a minha relação com os meus filhos. O que acontece? O brincar com os nossos filhos vai para além da ludicidade, não é só uma brincadeira, é nessa conexão que o meu filho se sente apreciado e apreciada. É nessa brincadeira que a minha criança sabe que ela é importante, que ela é vista, que ela é amada. Lembra que eu te falei do tratamento? Que Uhum, é assim que a uhum, criança sabe que ela é valorizada, que ela tem valor, porque eu tiro um tempo para estar com ela, conectada com ela. uhum, E eu entendo que a nossa rotina seja muito corrida e eu sou muito privilegiada, eu tenho plena consciência disso, eu trabalho de casa, as crianças ficam aqui em casa depois da escola, então, assim, eu tenho tempo para dedicar a elas, mas eu também já fui a mãe que não tinha esse cenário. uhum, E o que mais me impedia de estar com elas não era o cenário, eram os meus bloqueios emocionais. Ah, eu não aguento ficar brincando, ah, eu não gosto de brincar, eu não tenho tempo, eu não curto, eu não. E a criança continua ali olhando e esperando receber alguma coisa da relação, entende? uhum. Nossa, é. Não, super exemplo super válido. Agora eu quero colocar você como pedagoga, Maia, a educação, acho que é a parte ali que ajuda a inserir a criança na sociedade, né, a escola. Como que a escola está tratando esse momento aí de se discutir essa educação aí, mais pacífica? Porque a gente sabe que o professor, de certa forma, também sempre foi aquele vilão que dava o castigo, que você respeitava, que tinha que ficar em pé, né, na minha época, quando entrava, silêncio e tudo Hum, mais. uhum. A escola vai tomar parte disso? Você crê que sim, ou é um processo um pouco mais complicado? Vamos lá. Lembra que eu te contei sobre o livro Pedagogia Nebulosa? Aham. Além do pai e da mãe, a outra figura de máxima autoridade era também o professor em sala de aula, né? Então era essa Uhum. figura inquestionável, que podia bater, que podia constranger, envergonhar a criança na frente de todo mundo. Então esse poder era colocado. Por quê? Mais uma vez, porque está envolvido com a educação e a educação que leva esse ser humano para o céu, certo? Então, Uhum. as pessoas envolvidas na educação, pai, mãe, professor, eram essas autoridades inquestionáveis. E óbvio que, assim como perdura na relação entre pais e filhos, a gente vê isso também na relação professores-crianças. E aí, sim, está acontecendo uma mudança. Eu recebo mensagens de professoras, de coordenadoras, Uhum. coordenadores que estão mudando a visão, mas eu sempre falo assim: está muito longe ainda de Uhum. ser uma mudança generalizada. Uhum. Ainda está um processo. Eu sou formada em pedagogia no Brasil. Uhum. E isso há 10 anos, mais de 10 anos atrás. E na época que eu me formei, não se falava absolutamente Ah, nada eu em tenho relação a certeza disso, é. hã? Aham. Não, não tenho dúvida disso, é. É, não se falava sobre É, isso, a gente aprendia como ensinar, sim. isso sim, mas a gente não aprendia a respeitar. A gente não aprendia a acolher, a gente não aprendia sobre os sentimentos da criança, sobre validar o que ela sente, sobre entender que os comportamentos desafiadores são uma comunicação, né. Então, o que acontece é que a escola é também um tema de muitas camadas, porque primeiro que o profissional em sala de aula precisa despertar, assim como antes a gente conversou, né, Fernanda, sobre como Uhum. o pai e a mãe
primeiro precisam despertar também Sim. para si próprios, para as próprias dores, os próprios traumas, o profissional em sala de aula também precisa fazer isso, porque senão ele vai projetar a raiva dele nas crianças, ele vai gritar com as crianças, ele vai exercer controle com as crianças, porque ele sente que na sala de aula está perdendo o controle e isso o deixa muito inseguro. Então, mesmo que a escola tenha a denominação XYZ, porque a nossa escola, ela tem projeto emocional, porque a nossa escola é isso, aquilo, outro, nossa metodologia é essa. Se o profissional em sala não despertar para isso, ele não vai conseguir, de fato, se conectar e respeitar a criança. Então, a primeira coisa é o profissional em sala de aula. E aí também tem todo o sistema escolar, né? Uma coisa, por exemplo, na escola das minhas crianças, são 20 alunos na sala de aula com 2 professoras. Não é professora e auxiliar, é 2 professoras. E mais uma auxiliar que vai de vez em quando. Então, nós temos ali uma distribuição de crianças, um número menor por profissional. E é claro que fica mais fácil, entre aspas, né, de administrar menos crianças do que uma pessoa com 30 alunos em sala de aula. É claro, assim, fica óbvio o peso ali, a diferença. Então, precisa ter uma mudança também na gestão escolar como um todo. Na verdade, se a gente for olhar bem, políticas públicas, é uma mudança que precisa começar lá no MEC. Peraí, como é que a gente vai colocar esse tanto de criança numa sala só? A gente precisa de mais profissionais. Assim, enfim, é uma questão que não tenho como te dar uma solução, mas eu vejo o quão ampla é essa discussão, assim, sabe? Tem algumas pessoas na política que eu acompanho, que eu de vez em quando troco ideia, eu fico assim dando umas indiretas, olha, tal, escola, crianças, respeito, infância, educação positiva e tal. Inclusive, a escola da qual eu sou sócia, né, a Escola de Educação Positiva, que forma profissionais em educação parental, a gente tem um trabalho no SUS também já, então a gente tenta ver como que a gente pode expandir o nosso trabalho na rede pública e gratuita que é oferecida pelo Estado e pelo governo. Mas, enfim, são pequenos passos, mas eu não sei se eu sou dessas que eu posso dizer assim, estamos progredindo. Estamos, Fernando, mas passos muito pequenos, muito lentinhos. A gente tem que continuar, a gente não vai desistir por causa disso, mas, enfim, são muitas questões envolvidas mesmo nisso tudo. De certa forma, tomara que os pais, né, com o tempo também, sejam quem fiscalize e cobre isso das escolas, né? Acho que faz parte da transformação, né? Sim, às vezes é difícil, porque, sabe, olha só, veja, Fernando, como o buraco sempre é mais embaixo. O que acontece? Muitas vezes os pais não se posicionam na escola, por quê? Porque o professor, a professora, o coordenador são pessoas de autoridade, e aí a criança pequena que habita em nós fica assim, mas eu não posso questionar, fico com medo, né? Começa toda aquela... vai marcar meu filho, ela vai marcar meu filho lá, vai prejudicar ele na escola. Exatamente, então... Eu fico tão preocupada com a reação e eu fico tão preocupada em acomodar os adultos que eu deixo de olhar para a criança, percebe? E isso vem de onde, minha gente? Vem de uma educação na qual o menor na hierarquia, entre aspas, não tem voz. Porque entre o profissional que estudou sobre educação e eu, que sou pai e mãe leiga, eu não tenho conhecimento. Como que eu vou questionar? Imagina! Você percebe como a gente continua perpetuando a educação que a gente recebeu de hierarquia de poder. Quem é menor na escala tem que ficar caladinho, não pode incomodar o outro. Legal, Maia. Agora, depois dessa pequena aula gratuita aqui, eu quero falar um pouco de curiosidade de você, né, Maia? Você falou assim, fiz aqui no Brasil. Conta para quem não conhece a sua história, né? Você é uma convidada internacional, inclusive, aqui do nosso podcast, né, Maia? Conta pra gente aí a sua origem e como você veio falar no Brasil. Eu tô curioso para saber como que você tem esse português maravilhoso. Eu vou contar. Então, muitas pessoas não sabem, eu não sou brasileira. Eu nasci e cresci na Suíça. Para quem conhece um pouco da geografia local, eu nasci em Zurique e eu cresci do ladinho de Lugano até os meus 19 anos. Minha mãe é brasileira, do interior de São Paulo, e ela sempre falou português comigo. Mas eu lembro ainda que na adolescência eu tinha muito isso de trocar algumas palavras, tipo, em vez de falar computador, eu falava computer, sabe? Essas coisas Demais. bem de gringazinha, assim, sabe? E aí
depois que eu vim ao Brasil para viver e tudo, aí eu acho que peguei um pouco mais desse palavreado, mas até hoje, dependendo Você da veio com quantos anos gíria. para cá, Maia? Ai, então, a primeira vez que eu vim para morar mesmo, eu passei uma temporada aqui no Brasil, acho que quando eu tinha 6 anos ou 7, acho que ficou 6 meses. Uhum, Aí depois, na fase assim, jovem adulta, eu acho que com 22 eu vim ao Brasil. uhum. Foi quando eu estudei pedagogia, quando eu me formei também. Eu tive escola no Brasil por 7 anos. E aí acho que aí foi nessa fase que eu aprimorei assim mais. Hoje em dia eu passo, né? Eu engano bem com português, mas na verdade eu sou suíça. É. Tenho documentação brasileira e tudo, mas assim, eu falo que eu não sei nem até que ponto eu posso falar que eu sou suíça brasileira, porque realmente toda a minha base foi lá na Uhum, Suíça, entende? Mas tá. hoje em dia eu tô bem misturada, assim. Não, e seu sotaque, né? O seu sotaque dá para perceber mesmo que você tem a sua mãe, você falou que é do interior, dá para perceber que você fala Isso, porta. Que cidade que ela é? ela é de São José do Rio Preto. Ah, que legal, bacana. E Maia, você se formou em pedagogia e essa ideia de falar para todo mundo na internet, como é que você teve aí e surgiu que eu entendo pela forma que você trata o canal que foi uma espécie de chamado, foi mais ou menos por aí, uma missão que você entendeu que tinha que fazer? Começou tudo quando eu, enfim, me tornei mãe, né? Na verdade, no meu segundo puerpério, foi uma fase muito difícil, muito difícil. E eu estava vivendo e sendo tudo aquilo que eu tinha jurado que eu jamais iria ser e viver como mãe, né? Uhum, Eu tinha comigo um juramento, né? Jamais vou fazer tais coisas com os meus filhos. Eu estava fazendo exatamente aquelas coisas. E uhum, não é porque era uma pessoa má. Era uma pessoa, enfim, primeiramente extremamente cansada, né? Amamentando de madrugada e tudo, e reproduzindo o que eu recebi. E aí apareceu para mim um conteúdo sobre educação positiva e deu um match, assim, sabe? Eu fui fundo, eu sou muito autodidata, então tive facilidade em estudar. Eu comecei a ouvir podcast de tudo quanto é lugar do mundo para me aprofundar, uhum, cursos, livros, muita leitura. E aí, depois de um ano, eu tive comigo assim que eu precisava passar esse conteúdo para outras pessoas, porque se era tão bom para mim, não podia guardar isso para mim somente. Eu precisava passar uhum. para outras pessoas também. E aí eu comecei no YouTube, porque eu tinha vergonha de aparecer. Eu fazia uns mapas mentais, assim, sabe quando a pessoa filma de cima e faz uns Ah, desenhos e sei, tal. sei. Aham, aham. Inclusive, meu canal foi hackeado, nem tem esses vídeos mais, infelizmente. Putz. E aí, um mês depois, eu entrei no Instagram, porque me disseram que se eu não entrar no Instagram, enfim, não alcançava as pessoas, né? Ia ser muito mais difícil. Ainda bem que eu dei ouvido. Tá vendo? E então aí vai fazer. Ai, eu sempre perco a conta, gente. 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano, eu acho, em maio, Uhum, desde que que eu legal. comecei. E foi assim que começou. Uhum. Tá sendo. E me fala da sua audiência, Maia. Os pais são participativos no seu canal ou é a maioria mãe mesmo? Não, mães, muito mais, Mães, assim. é. Não, no Instagram eu acho que 95% Caraca. são mães. Não, é gritante a diferença. O meu marido Haroldo agora está começando a entrar um pouco também, assim, no perfil dele, para falar sobre isso de uma perspectiva de pai mesmo, assim, Uhum, e um pai em desconstrução. Ele está estudando, ele está fazendo a pós-graduação da nossa escola de educação positiva, uhum, porque às vezes, para os homens, às vezes é difícil acessar essas informações. Eu não estou passando pano para os homens, eu estou só explicando em termos até sociais. O tá. homem é muito castrado emocionalmente, né? O homem não pode chorar, o homem tem que sempre ser Uhum, forte, pipipipopopó. E, e se eu não acesso as minhas emoções, eu não consigo acessar as dos meus filhos, né? Então, precisa ter uma desconstrução, às vezes, que vem desse lugar de falar sobre machismo do universo masculino. A mulher uhum, sofre com machismo, o homem também sofre com machismo. uhum, uhum, Dessa desconstrução do entender que ser homem não significa você ser duro como uma pedra, né? Que você é um ser humano antes de qualquer uhum, coisa. uhum. Então, enfim, ele também está trazendo esses conteúdos, mas também são muitas mulheres ainda que o seguem, né? Então, É. enfim, estamos aí tentando quebrar essas barreiras. Sim, é. Eu até li sobre isso, mas o homem ainda busca muita parte só de entretenimento, né, nas redes. Acho que ele tem que É mais, começar a é buscar mais isso também. fácil, né? É, É mais exato. fácil.
Poxa, Maia, eu quero só agradecer muito pelo papo que eu tive aqui contigo. Foi muito legal, delicioso. E eu quero que você deixe aí. Bom, se alguém ainda não segue a Maia, siga. Eu quero que você passe aí a sua arroba. Aproveita e passa do Haroldo também, para quem sabe a gente engaja os homens aí. Vamos! Ah, E eu, legal! e eu Legal, quero que você Fernando. deixe também aí, quem tiver interessado em fazer o curso de Educação Positiva, Tá, onde que procura, se precisa ter algum curso completado, como é que é? tá, vamos lá então. Você vai colocar os arrobas também na descrição, Vou porque meu colocar na sobrenome é descrição. difícil de. Pode deixar, deixarei tudo escritinho aí, pode deixar. Tá bom. O meu arroba é Maia_Eigenmann. O do Haroldo é. O dele é mais difícil, agora que eu tô pensando. É É, HA_RE_BA, tipo Areba, só que, enfim, tá, vai tá na pode descrição aqui deixar. também, minha É. gente. O arroba da minha escola, da qual sou sócia e professora, é arroba Escola de Educação Positiva. E eu tenho, na verdade, cursos para pais e famílias e professores, assim, que é um curso que a gente chama Criando Relações Respeitosas, e tem um outro chamado Intensivão da Birra, que eu abro periodicamente no meu perfil, e tem também os cursos da escola, que aí já são cursos profissionalizantes, é uma pós-graduação, tem a certificação também, chancelados pelo MEC, e ambas são chanceladas Uhum. pelo MEC, É o trava-língua. e é uma turma por ano somente. Então, a gente já Uhum. abriu a turma de 2023, agora só no final, para a turma de 2024, mas nós sempre avisamos nas redes, então é só acompanhar que vocês ficarão sabendo das inscrições. Show. Agora deixa para finalizar uma mensagem, Maia, para aquele pai, para aquela mãe que foi desesperada. Eu sei, é tudo isso mesmo, mas eu tô desesperada. Deixa uma mensagem aí positiva, então, falando em educação positiva para esses papais. A gente vai pisar na bola. Inclusive, no finalzinho do meu livro eu falo sobre isso. A gente vai pisar na bola, a gente vai errar com as nossas crianças, a gente vai ter dias que a gente vai querer chutar o balde, porque a gente vai estar cansado e exausto de estar nadando contra a corrente. Porque, gente, não é natural, não é fácil educar de forma positiva, de forma respeitosa. Mas o foco aqui não é perfeição, o foco aqui é redução de danos. O que é que a gente pode reduzir dos danos que nos aconteceram, que nos ocorreram para com a vida dos nossos filhos? O que a gente pode reduzir dos danos nossos para com eles? E a educação positiva, embora ela possa gerar muita culpa em algumas pessoas, eu sempre vejo como uma oportunidade. Ainda bem que eu tenho acesso à informação, que eu tenho acesso a conteúdos que podem me empoderar para eu fazer diferente para as minhas crianças. Muito bom, Maia. Obrigado mais uma vez. Espero que a gente volte a bater muitos papos bacanas como esse. E eu quero agradecer também você aí que acompanhou mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, assim você ajuda a gente levar histórias lindas, inspiradoras, né, que a gente precisa tanto ouvir aí no nosso dia a dia, como essa que a gente teve aqui com a Maia. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.